Série de Fourier, parte 8. Série exponencial de Fourier. Nós vimos na primeira parte do curso que a série compacta de Fourier é uma série trigonométrica. Tem termos lá em senos e cossenos. E nós vimos que para resolver aquela integral, é uma integral exaustiva, nós precisamos fazer uso da tabela de integrais. Nós vimos que tinha lá uma exponencial multiplicada por um cosseno, ou seja, a série trigonométrica sempre envolve funções trigonométricas e a integral delas nem sempre é trivial. Existe a série exponencial de Fourier, o que vai facilitar muito o cálculo dos coeficientes, o cálculo do espectro de Fourier. A série exponencial de Fourier, para um sinal periódico x de t, pode ser descrita como esta equação aqui. Então reparem que ela é uma equação mais compacta. Nós temos aqui o x de t, ou seja, uma soma infinita de termos de um número complexo. Isso aqui é um número complexo, escrito na forma polar, não se assustem com isso, ou seja, tem uma amplitude, tem uma magnitude, você tem um ângulo do número complexo. Isso já vai ser o nosso espectro de Fourier. E esse dn é calculado desta forma aqui, ou seja, o nosso x de t, nosso sinal que a gente quer decompor na série de Fourier, multiplicado aqui por uma exponencial. E multiplicar a exponencial, de fato, é uma coisa mais simples, porque a gente vai simplesmente somar ou subtrair os expoentes. E reparem aqui que a série compacta de Fourier vai de menos infinito a mais infinito. Ou seja, nós vamos calcular também os n's negativos, ou seja, o n igual a menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Isto é a frequência negativa do sinal, que já vamos discutir em breve. Portanto, aqui está a série compacta de Fourier. Precisamos calcular o dn e o ângulo para esse número complexo. É um número complexo, magnitude e ângulo. Com essa magnitude e ângulo, nós já conseguimos plotar o espectro de Fourier. E aqui está a equação. Lembrando que qualquer sinal pode ser descrito também como uma exponencial, ou seja, sempre que a gente for fazer agora essa integral, sempre será multiplicação de exponenciais, o que vai facilitar bastante o cálculo do espectro de Fourier. Vamos dar uma olhada nessa relação dn com os coeficientes an, bn, cn lá da série trigonométrica da nossa série compacta de Fourier. O d0, ou seja, o nosso nível médio, vai ser igual a c0, que é igual a zero. O nosso dn tem essa relação com os coeficientes an e bn. É um número complexo, novamente, agora escrito na forma retangular. Aqui está o número complexo escrito na forma polar, portanto nós temos aqui a magnitude e o ângulo das componentes espectrais da série exponencial de Fourier. Apareceu um meio aqui, daqui a pouco a gente vê o motivo disso. Isso vem lá da identidade de Euler. Nós temos também agora os d para as componentes negativas do sinal, ou seja, d de menos 1, de menos 2 e assim por diante. Nada mais é do que o complexo conjugado do n positivo. E aqui está escrito na forma polar, ou seja, só aparece aqui o negativo, mostrando que a magnitude é a mesma, só muda a fase. Portanto, o ângulo da componente dn é o θn lá que nós já tínhamos na componente trigonométrica, o que a gente vai obter diretamente aqui pelo número complexo. E o d menos n é o complexo conjugado de dn. Vamos falar um pouco rapidamente aqui sobre a frequência negativa antes de irmos para um exemplo. Então, o cosseno, imagina um cosseno de um ângulo, cosseno qualquer. Pela identidade de Euler, a gente consegue escrever este cosseno desta forma aqui. Vamos dar uma olhada aqui no rascunho. Ou seja, você tem um cosseno, uma função clássica, a gente sabe desenhar ela facilmente. Se você quer representar isso no domínio da frequência, como é que ficaria? Tá? Então, vamos dar uma olhada no que é essa frequência negativa. E antes disso, a frequência negativa só faz sentido no domínio da frequência. Se nós estamos no domínio do tempo, a frequência negativa é uma coisa que não faz sentido, né? Frequência é número de voltas por segundo, número de revoluções por segundo. Só faz sentido a gente falar que alguma coisa está dando 10 voltas por segundo, por exemplo. Não faz sentido falar em menos 10 voltas por segundo. Bom, cosseno, pela identidade de Euler nós temos essa relação aqui. Reparem que tem esse 2, por isso que aparece aquele meio lá nas equações anteriores. Mas vamos dar uma olhada aqui. Se alguém nos pedisse para plotar o cosseno de um ângulo, cosseno, uma função cosseno. Então, vamos supor aqui um cosseno de ômega t, frequência ômega.
colocar um ômega zero aqui. Se a gente tivesse que plotar essa função, plotem aí cosseno de ômega t. Acho que todo mundo conseguiria plotar isso daí. Cosseno é essa função aqui. Função clássica no tempo. Está escapando aqui, vou deixar assim mesmo. Amplitude 1, frequência ômega zero. Essa daqui é a maneira de plotar um cosseno no tempo. Mas e se o pedido fosse para plotar o cosseno no domínio da frequência? Certamente também vocês acham que não teriam muita dificuldade para isso, mas a gente faz uso da identidade de Euler para plotar o cosseno no domínio da frequência. Ou seja, nós temos uma componente aqui, uma componente aqui. A amplitude disso é meio. E a frequência aqui em menos ômega zero e mais ômega zero. Aqui está um cosseno no domínio da frequência. Cosseno no domínio do tempo e cosseno no domínio da frequência, graças à identidade de Euler. Cada exponencial dessa é uma componente em frequência. Aqui nós temos a frequência positiva. A gente aplicar isso daqui na identidade de Euler, a gente vai ter menos j ômega zero, que está aqui, e mais j ômega zero, e a amplitude dela é meio. De maneira semelhante você pode fazer para o seno. Você consegue desenhar facilmente um seno no domínio da frequência e um seno no domínio do tempo. Aqui acaba este vídeo.